Saúde em Foco começando aqui pela TV Câmara. Hoje, em nosso programa, nós vamos falar sobre dislexia. Quem tem dislexia tem dificuldade de leitura. É um transtorno que causa dificuldade na aprendizagem. Por isso, fique comigo porque eu estou recebendo no programa de hoje a psicopedagoga Priscila Santos, que vai explicar para a gente o que é dislexia, as intervenções que podem ajudar quem tem esse transtorno. Priscila, prazer enorme recebê-la aqui no Saúde em Foco. Olá, o prazer é todo meu. Priscila, nós vamos falar de um problema que eu acho que causa muita angústia para quem tem a dislexia. O que é a dislexia? Ela é só uma dificuldade de leitura, mas só no sentido não é como simples, não. É algo bem preocupante, né? A dislexia é um problema genético, então ela vem aí já, ela tem essa dificuldade de, como ela é hereditária, então ela é genética, então ela traz aí uma herança familiar, tá? Então ela é um avanço de um problema que é um problema sério, porém as pessoas, conhecemos várias pessoas que podem seguir a sua vida normal, criando uma estratégia. E é a dificuldade de leitura? Como é que ocorre essa dificuldade? Isso, ela tem essa dificuldade de leitura, a criança, ela fica, as letras se embaralham para ela, então se torna mais difícil. Então nós precisamos criar algumas estratégias, tá? Então precisa ser um tempo um pouco mais lento com esse aluno, mas é um aluno que consegue acompanhar sim, tá? Então é essa dificuldade de leitura que traz esse embaralhamento, na verdade. É aquela troca de letrinhas, R por L, ou mesmo da palavra inteira. O que acontece? O que acontece no cérebro dessa criança durante a leitura? É uma desordem. Essa criança, ela entende que tem várias letras, mas ela não consegue organizá-las. Tá? Então, existe essa desordem para passar principalmente para o papel. Porque o disléxico, ao contrário do que muitos pensam, ele tem dislexia, não sabe ler. Não, pelo contrário, muitos sabem, muitos conseguem, têm uma vida normal, porém ele tem essa dificuldade de transmitir para o papel. Então, essa é o grande problema. A leitura em voz alta é onde o problema fica mais notório? Depende muito, Jaqueline. A dislexia, na verdade, é um tema que envolve vários profissionais. Tá? Então, eu precisaria de vários encontros para a gente contar um pouquinho do que é dislexia, tá? Mas eu vou tentar ser objetiva. Nem sempre esse aluno que engasga na leitura, que tem essa dificuldade, na verdade ele é disléxico, tá? Às vezes ele pode ter tido uma má alfabetização. Se tratando de pandemia, de 2 anos de pandemia, é muito sério hoje falarmos de dislexia, se tratando de 2 anos de alunos remotos. Então, é muito importante que essa família esteja muito ciente e esse profissional que vai receber essa criança, porque o que acontece? Se um aluno hoje, ele vai para um neuropsicológico, se tratando de 2 anos, sem estimulação de forma correta, porque a mãe, ela não é professora. Por conta da pandemia, os atendimentos foram suspensivos, de fono, de psicopedagogia. Então, isso vai acarretando um grande problema para esse aluno. Então, se ele for chegar num neuropsicológico sem essa estimulação, sem esse cuidado, claro que ele vai dar um déficit. Então, assim, é muito importante que os pais tenham essa consciência de que, o meu filho, ele lê em voz alta e ele engasga, ele é disléxico. Não, de forma alguma, tá? Então, é muito, muito sério e muito, porque, assim, rotular essa criança, porque quando a família recebe esse neuropsicológico, é como se fosse um áudio, então ele está sendo rotulado. E aí essa criança chega para nós, meu filho é disléxico, chega na escola, e aí a professora muitas das vezes não sabe lidar com essa criança. E aí o que é para ser leve acaba sendo pesado. Então esse é a minha maior preocupação quando chega um aluno para mim com dislexia.
Priscila, e esse transtorno, ele é identificado na idade escolar ou antes? Já é possível já notar que há algo que não está bem com aquela criança e já encaminhar para um atendimento especializado? Vamos lá. O que acontece? A partir de 1 ano e meio para frente, essa criança já começa a notar algumas coisas. Mas só vai ser diagnosticado, certo, quando ele vai para o papel, quando ele vai para a alfabetização. Tá? Eu tenho grandes casos de alunos que hoje estão no 7º ano do ensino fundamental 2 e não são alfabetizados, porque os pais não se atentaram ou porque a professora talvez não tinha esse olhar. Claro que ela não é clínico, né? Ela não tem nem essa função, mas ela precisa, não, eu fiz o meu melhor, e esse aluno não está conseguindo acompanhar, mãe, procura um neuro, e aí é onde começa todo essa investigação, na verdade. E existe graus de dislexia? Existe o leve, o moderado e o severo. Tá? Existe grau sim, porque ele é um distúrbio genético. Ele não é um transtorno, ele é um distúrbio. Então, quem nasceu disléxico, ele vai ser disléxico por toda a vida. É uma característica da pessoa, Sim. Vamos dizer assim. Sim. E no grau leve, como que se manifesta? Algumas trocas bem sutis, na hora de escrever um bilhete, a criança não consegue, ela não consegue se organizar no papel. Então, esse a gente considera um grau leve. E os outros graus, o médio, intermediário e os mais graves, os moderados? O moderado é uma criança que já tem uma dificuldade um pouco maior, mas que ele ainda consegue. E o severo é aquele que realmente ele vai precisar de auxílio de medicação, muitas das vezes, né? Não é minha área, mas os meus casos que já passaram comigo, então ele precisa de uso da medicação, ele precisa das terapias, é uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa criança. E a dislexia, ela atinge mais meninos ou meninas? Tá, vamos lá. Estudos revelam que meninos, tá? Quando é genético, né? Então, o pai sempre vai passar para o filho homem, geralmente para o primeiro. O filho mais velho, se ele é menino, mais ou menos isso. Porém, novos estudos vêm mostrar para a gente que meninos e meninas não tem mais essa diferença, tá? Então, são novos estudos, então nós estamos acompanhando, mas se você olhar no geral, os meninos se manifestam mais. Sim, você está dizendo novos estudos. Eu vejo essa área, recente os estudos nessa área, se fala de dislexia, TDAH, descalculia. Então, são distúrbios que agora começaram a ser estudados e criar intervenções, né, na pedagogia para auxiliar quem é portador? Sim, sim. A dislexia já existe, né, em muitos anos, porém, a cada dia está maior. Todo mundo fala, gente, o que está acontecendo? Por que essa criança adoecida? Né? Então, é por isso que os estudos não param mesmo, e graças a Deus por isso, porque nós precisamos, a cada momento, entender essa nova geração. É uma geração que antes ela se estimulava-se mais. Hoje, estimula-se muito na informática, na tecnologia, e tem coisas que, infelizmente, a gente precisa estimular. Ah, mas eu vou pular uma corda, vai me ajudar na dislexia? De certa forma, sim, porque nós vamos trabalhar toda a lateralidade, toda a questão de organização. Então, é onde traz isso para a gente. E a dislexia ela pode estar associada a outros transtornos, distúrbios, como descalculia, TDAH? Bom, vamos lá, a comorbidade, né? As comorbidades. O que acontece? O TDAH, ele vai vir junto com a dislexia. Por quê? A dislexia é um distúrbio, ele é genético. O TDAH é um transtorno. O TDAH ele é transtorno de aprendizagem e hiperatividade. Se meu aluno
ele não consegue acompanhar a minha professora na sala de aula, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma ansiedade, ele vai ficar interativo. E aí ele vai ter um transtorno de aprendizagem que ele não vai acompanhar o amigo. Então, está sempre muito associado à dislexia junto com o TDAH. Eles caminham muito próximos, porque um, infelizmente, é a extensão do outro. E a dislexia, ela tem relação com o coeficiente de inteligência, o QI, né? Popular QI que se fala, não tem nada a ver com o QI? Não. Na verdade, ele é um acréscimo no cromossomo, é uma diferença aí no cromossomo, então, assim, não tem nada a ver. Não faz relação. Porque o disléxico, ele não quer dizer que ele não é inteligente, pelo contrário. Né? Temos grandes nomes de Albert Einstein, gente, ele é disléxico, ele foi disléxico. Ele era disléxico. Então, nós, sim, e vários, né? Vários artistas renomados, então, meu Deus. Então, o disléxico, ele criando estratégias, ele vai viver uma vida normal. Normal. E como é feito o diagnóstico, Priscila? São equipes multidisciplinares, tá? O primeiro passo, quando chega um aluno que ela fala assim, a professora do meu filho pediu para você, ela está desconfiada que ele é disléxico. O primeiro passo é um neuropediatra. O neuropediatra, ele vai avaliar e aí ele vai fazer os encaminhamentos para fono, para psicóloga, psicopedagoga, para todas trabalharem juntas. Num determinado tempo, 2, 3 meses, não teve mudança, não teve avanço, pelo menos é assim que funciona aqui comigo, tá? Porque se eu peço um neuropsicológico, que é um exame no qual essa família vai fazer nessa criança para diagnosticar. Então, são testes que vão ser aplicados com ele. Se eu não estimulo ele e levo essa criança para fazer um teste, no meu olhar, ele vai estar sempre em déficit. Então, a gente estimula e depois faz o neuropsicológico. E que também, antes do neuropsicológico, o que acontece? Tem alguns exames importantíssimos, como o processamento auditivo, porque talvez esse aluno ele não escute direito, e aí ele não consegue entender o que a professora fala e não consegue colocar no papel. Então, é super mega importante fazer o exame do processamento auditivo. Eu estou com casos, inclusive, nesse momento, disso. Desconfiando de dislexia, porém, estamos fazendo todos os exames de audiometria, processamento auditivo, porque às vezes é isso que causa um transtorno. Visão, às vezes a criança ela não consegue entender o que está na lousa, e aí a gente fica só, precisa tomar Ritalina, precisa, e não é isso. Às vezes é um outro caso que aí acaba, meu filho tem disléxico, mas talvez nesse laudo, infelizmente, seja uma dificuldade de aprendizagem adquirida. Quando a criança ela tem um problema maior de visão e ela não aprende, ou ela não escuta direito, mas eu falo o nome dele, ele escuta, tá? Mas quando você fala barata, ele entende barata ou ele entende batata? Então, às vezes, coisas mínimas que para nós, para as pessoas, para as mães, são coisas mínimas e que fazem toda a diferença. Identificado o distúrbio, quais são as técnicas, as intervenções que hoje vocês, os profissionais, você na área da psicopedagogia, dispõem para ajudar essa criança, esse adolescente? O primeiro passo, o aluno chegou para mim, a primeira coisa, eu vou resgatar a autoestima dele. Então, não tem uma pessoa que não sabe nada. Alguma coisa ele sabe. Então, eu evidencio isso. Nossa, como você é bom nisso. Como você faz bem nisso. E aí, eu começo a inserir com ele, que é uma criança menor. Eu pego o alfabeto móvel, a gente vai trabalhando com móvel. Por quê? Porque o disléxico tem muito trauma de papel. Por que na hora da prova ele não consegue? Porque ele não consegue mesmo se ele não for estimulado, preparado para colocar no papel. Então, a gente começa de uma forma mais lúdica, para que ele tenha essa confiança e ele saiba que ele entende. Não, eu sei.
A minha professora falou de história e eu lembro do que ela falou, mas eu não consigo colocar no papel. Então, a gente vai trabalhando toda essa autoestima dele de forma lúdica, de forma humana, para que ele possa se sentir humano, amado, e isso tudo dá um belo retorno. E aí a escola, quando essa criança é diagnosticada, a escola ela precisa ser sensível ao ponto de olhar para essa criança e falar assim, bom, se essa criança ela não consegue colocar no papel, vamos fazer uma prova oral para ele? Ou ele precisa de um tempo maior? E isso faz toda a diferença. Quando a gente tem uma escola humana que se preocupa com o disléxico, com qualquer CID, vamos lá, qualquer patologia, e essa faz totalmente assim, a diferença na vida da criança. Quer dizer, é um direito que essa criança tem, né, de fazer avaliações de formas diferenciadas por causa do distúrbio, não é, Priscila? E é um direito também do pai, dos pais, cobrarem as escolas. Hoje em dia as escolas já estão mais abertas para isso, já é algo mais natural, ou ainda há uma luta dos pais para que a criança tenha esse atendimento adequado? Ainda é uma luta. Eu não posso falar para você que hoje em São José do Rio Preto todas as escolas, mesmo porque eu também não atendo todas as escolas, mas eu tenho escolas que têm uma facilidade, ela tem um amor por esse aluno, que ela vai olhar ele, ela vai ter essa empatia. Já outras acham que a criança, principalmente se é um adolescente, ele está fazendo corpo mole, ele está aproveitando disso, ele está usando isso de muleta. E infelizmente não é assim. Então, aqui dá muito certo, porque quando eu recebo esse aluno, é diagnosticado, tudo certinho, estimulamos e ainda nós não conseguimos, eu vou até a escola, explico a situação. Quando a escola, que é muito fechada, a gente mostra a lei no qual fala, e os relatórios neuropsicológicos, elas já mandam em negrito o que precisa ser adaptado na escola. Então, a escola ela tem essa noção que é preciso fazer. A autoestima dessas crianças e adolescentes, imaginando um ambiente escolar que já é competitivo, quer dizer, como você já disse, né, eu queria que a gente voltasse nesse ponto de resgatar a autoestima dessa criança, porque a gente não está falando de inteligência, é um distúrbio, uma dificuldade aí num processamento, né, de uma execução, de uma escrita, de uma linguagem. Sim, sim. A autoestima é algo que, independente se é um distúrbio ou não, né? Eu acho que o professor, a escola, ela precisa ter esse olhar para esses alunos, de que valorizar o que ele sabe. E retornando agora de 2 anos de pandemia, imagina o que essas crianças viveram, como essas crianças estudaram, como essas crianças, não todos os pais que têm paciência, que têm tecnologia, que sabe trabalhar com essa criança, que tentou, que disponibilizou de horário. Tem crianças que passou, mas infelizmente, então esse professor ele precisa. O meu apelo maior sempre professor, por favor, pense se ele fosse seu filho, como que você gostaria de se ele fosse tratado? Então é uma luta. Quando você me convidou para falar de dislexia, foi uma luta, porque eu falei, meu Deus, é um tema que, infelizmente, tem muitas professoras que não sabem lidar, infelizmente, e não procura saber, porque a internet está lotada você não precisa ter livros, é só querer buscar um pouquinho, é se preocupar com o aluno. E quando eu tive a ideia de fazer esse programa, é justamente por isso a gente precisa falar mais sobre esses transtornos, distúrbios, dislexia, descalculia, o TDAH, mas a dislexia bastante, porque a gente convive com pessoas disléxicas e a gente percebe realmente um isolamento, um sofrimento muito grande dessas pessoas, principalmente jovens, adultos, né? Porque a dislexia, eu acho que da forma que vinha sendo, né, quer dizer, nem tendo, né, esse acompanhamento, limitava até quem tem dislexia pensar em uma carreira, em sucesso. E hoje isso, vocês estão trabalhando para que seja o inverso, não é, Priscila? Sim, porque todo mundo é capaz. São só criar estratégias. Então, aqui eu trabalho muito principalmente com os adolescentes. Eu leio
ela falou assim, eu não faço redação. E como assim você não faz redação? Ela falou, eu não consigo fazer redação e todo mundo tira sarro. Eu falei, não, então pera lá. Então vamos criar estratégias, vamos colocar no papel antes de criar uma redação. E aí a gente vai juntando alguns pedacinhos que ela consegue pôr no papel. E aí a gente junta, faremos a redação. E aí ela olha, ela fala assim, nossa, ficou pronto. E é muito bacana. Deve ser um sentimento de satisfação muito grande, você deve presenciar a evolução, né? Quer dizer, hoje, Priscila, o que você falaria para quem tem dislexia ou é pai de alguma criança ou adolescente, ou quem é adulto e é disléxico, o adulto disléxico, vamos falar um pouquinho também sobre o adulto disléxico, no trabalho, como é que essa pessoa pode se sentir um pouco melhor com essa dificuldade? Evelina, é o que eu já falei e assim, dá muito certo. Estratégia. Pega um papel e anota. Eu não consigo gravar, eu esqueço, eu não me lembro, eu não consigo. Coloca, cria rotina. Hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou levantar, eu vou tomar meu café, depois eu vou até o meu trabalho, lá eu tenho que fazer. Faz uma rotina. Isso não é problema para ninguém. Eu tenho um pai de uma aluna disléxica, e ele é advogado. Quando ela teve alta, ele me procurou. Ele falou, Priscila, você poderia conversar comigo? Eu falei, claro. Aí ele falou assim, você me ajuda eu criar estratégia? Porque eu tenho muita dificuldade. E ele me foi muito gratificante, porque ele é advogado e pensa, o advogado, o trabalho dele é escrever. Ele precisa ter uma escrita, ele precisa ter uma interpretação. E ele, nós conseguimos construir essa rotina com ele e tem dado muito certo. Então, o meu recado para quem é disléxico, para quem tem filhos com dislexia, ou que ainda não sabe que é disléxico, muito assim, eu peço que não tenha pressa de ter o diagnóstico. Você que pai que não tem o diagnóstico de seu filho ainda, não tenha pressa. Vá nos melhores profissionais. Infelizmente, nem sempre o barato é o bacana, tá? Principalmente no neuropsicológico, que é um exame que é pago, alguns convênios cobrem. Então, tenha paciência em realizar, fechar esse diagnóstico. Fechou? Não tem problema. Vai trabalhar, vai estimular, vai procurar um psicopedagogo, vai ler a respeito, cria estratégias em casa, faz rotina na geladeira. E tudo isso vai contribuindo para que essa criança e esse adulto sofra menos. Porque às vezes as pessoas pensam, um disléxico não sofre, não faz porque não quer, não faz porque não gosta. E na verdade ele sofre muito, porque ele é muito inteligente, muito, só que ele não consegue transferir para o papel. Então a gente precisa trabalhar isso de forma tranquila, leve, para que não seja mais um peso nessa vida adulta. E a vida adulta e é um problema hereditário de pai para filho e crônico, quer dizer, é para a vida toda. Então, tem que ter estratégia e saber lidar, né, Priscila? E muitas vezes... Sim, e muitas vezes a própria pessoa, ela percebe que ela é disléxica, que tem algum problema, não é assim? Na maioria das vezes, elas entendem que elas são menores que as outras. Eu sou burra, eu não sou capaz, eu não consigo. Não, você consegue. Não, eu não consigo. Você está me enganando porque eu não consigo. Infelizmente, a dislexia ainda ela é muito... É um tabu ainda. Tem muita coisa ainda a ser aceita, a ser entendida a respeito daquele. E o parênteses que eu vou abrir sempre que vai, a maioria das vezes eles vão passar medicações. A criança medicada, ela vai se concentrar, ela vai ter uma melhora. Porém, se ela não for estimulada, ela não vai conseguir o avanço, ela não vai criar estratégia, ela vai ser dependente de uma medicação pro resto da vida. Então, o que a gente trabalha muito aqui é isso. A criança chega medicada, nós trabalhamos com ela assim, estimulamos para quê? Para que ela crie estratégia e ela deixe de usar a medicação. Porque uma criança que começa a tomar medicação com 7 anos e toma uma medicação
para o resto da vida é muita coisa. É muita coisa. Sim. Priscila, eu só tenho a agradecer a sua participação no Saúde em Foco. Se você quiser acrescentar algo mais sobre a dislexia, é muito importante, você disse, tem muita coisa ainda a ser aceita quando se fala em dislexia, causa muito sofrimento para quem é portador. Esses rótulos de burra, eu não sou capaz, realmente a gente precisa tirar e acabar. E vocês na psicopedagogia estão trabalhando. Muito obrigada, viu, por seus esclarecimentos e essa conversa boa com a gente. Muito obrigada, Jaqueline. Obrigada mesmo. É uma honra, é uma grande honra estar aqui. E quem tem dislexia tem capacidade, não deve se sentir menor que os outros na aprendizagem, não é isso? Com certeza. Talvez ele é muito mais inteligente que o amigo. Por que trabalho em grupo muitas das vezes dá muito certo? Porque aquele que é bom para falar, ele vai lá e ele dá o melhor dele. Aquela que tem facilidade para escrever. Então, assim, tudo tem estratégia. E o disléxico, ele é uma pessoa normal. Isso é um distúrbio. Ele vai ficar com ele para a vida toda, mas ele vai criar estratégias para ele sofrer menos. Que ele vai conseguir conviver e executar todas as ações que precisa nessa nossa vida, na sociedade, aí, na educação, na área educacional, no trabalho, no convívio familiar e tudo mais. Priscila, muito boa a conversa com você, muito obrigada, viu? Obrigada eu, Jaqueline. E a você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, muito obrigada por sua audiência. Se você quiser assistir novamente este programa, a gente está no YouTube. É só procurar Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. Obrigada por sua atenção e até o próximo programa.